E agora vamos conversar com o nosso convidado de hoje, Dr. Gustavo Xavier, médico psiquiatra, presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os amigos da Band. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de saber o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês em que a gente trabalha a campanha de prevenção ao suicídio, né? E isso internacionalmente, o último dia 10 foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e o Brasil, desde 2014, através do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, faz essa campanha de maneira registrada, oficial, em todo o Brasil. Isso não impede que cada cidadão também participe da campanha através das suas ações pessoais, né? E nós temos observado que muitas pessoas no dia a dia acabam organizando eventos, até espontaneamente, e mesmo com a boa intenção de ajudar a divulgar os temas, às vezes algumas pessoas que não são profissionais da área acabam palestrando, colocando algumas coisas sem o devido preparo, e acabam, digamos assim, produzindo materiais de divulgação, certos vídeos, certas coisas, que ao invés de incentivar a prevenção, acaba, mesmo sem querer, incentivando o contrário, né? E aí eu pergunto, como é que as pessoas que queiram conhecer mais sobre a forma correta de lidar com isso, baseada nos profissionais que estudam a questão, devem proceder para divulgar? Então, em cima dessa preocupação que a gente encontrou ano passado, né, muitas ações, vamos dizer assim, com boa fé, porém que acaba atrapalhando mais do que ajudando, não é? Então foi criado um site oficial pelo Conselho Federal e a Associação Brasileira de Psiquiatria, em que esse site qualquer pessoa pode acessar e baixar materiais gráficos, uma cartilha a respeito da prevenção ao suicídio, banners, folhetos com sinais de alerta. Então, o site, eu vou divulgar, é muito simples, é o campanhasetembroamarelo.com.br. Simples assim. Vamos repetir, né? campanhasetembroamarelo.com.br. Então, qualquer pessoa pode acessar esse site, eu já tenho divulgado, empresas privadas, instituições têm acessado o site e lá tem todo o material gráfico de divulgação, de explicação. Ele pode imprimir, entregar na empresa, entregar no trabalho, na escola. Não é? Isso, ali, e professores isso. E outros profissionais que, por exemplo, são bons de palestra, de explicar, de expor um assunto, o ideal é pegar essa cartilha, que é feita com responsabilidade por pessoas que entendem, que estudam, aí você pega esse conteúdo e pode dar palestra, porque às vezes as pessoas, mesmo na boa intenção, ficam levando a informação de um jeito que ao invés de ajudar, atrapalha, né? Perfeitamente, exatamente, porque é uma questão técnica, porém é uma questão que tem que chegar a todas as pessoas, né? Mas é uma campanha, né, de nível nacional e que quer atingir o máximo de pessoas, o número de pessoas. Por exemplo, essa própria entrevista aqui não deixa de ser uma ação de prevenção, né, que nós estamos falando sobre o assunto. Então, os profissionais da comunicação, os jornalistas, têm sido também grandes agentes de saúde mental nessa campanha. Eu lhe pergunto, na visão da psiquiatria, da própria psicologia também, há muita comunicação entre vocês. Eu gostaria de saber, a pessoa que tem algum tipo de problema que gera uma predisposição a cometer o suicídio, há solução para isso? Sim, essa é a grande mensagem da campanha. Você foi no ponto crucial. A grande mensagem da campanha é que 96,8% desses suicídios são por conta de transtornos mentais que são tratáveis e preveníveis. Então, uma vez sendo tratado esses transtornos, as pessoas não vão chegar ao ponto de cometer esse ato. Ou seja, as campanhas em medicina são assim, né? Como a do câncer de mama, do câncer de próstata. Por quê? Porque se a pessoa se cuidar, ela não vai chegar a esse extremo. E isso é importante trazer um alerta à população, né? Porque às vezes a pessoa acha que só a pessoa que teve algum tipo de desequilíbrio grave, assim, digamos, psicologicamente falando, ou usando uma linguagem bem popular, só quem seria doido ou teria algum problema muito grave, gravíssimo, é que chegaria ao ponto de cometer um suicídio. Mas às vezes a pessoa tem relativamente uma vida normal, passa por algum tipo de situação muito difícil e de repente não encontra uma saída e acaba cometendo. Ou seja, pode acontecer com qualquer um, não é? Porque na realidade,
a maior causa são dos sintomas, dos transtornos depressivos. Então, como depressão é muito prevalente na população, nós temos mais de 10 milhões de brasileiros com depressão, mas essa depressão ela pode ser tratada, né, desde o início. Né? Então, aquela depressão leve, se não tratada, ela pode se tornar moderada, pode se tornar grave, pode se tornar crônica. Mas se tiver uma atenção em saúde mental desde o início, seja um psicólogo, ou um médico clínico treinado para isso, ou um psiquiatra, ele não vai chegar no caso mais grave. Então, a intenção é exatamente essa, que não se chegue nos casos graves. E aí tem uma outra informação importante para a gente alertar o pessoal que está em casa nos acompanhando. Na hora que você pensa nesse tema, nessa temática do suicídio, vale a pena conversar. E conversar com respeito, porque isso não é besteira, não é frescura, não é mimimi, isso é uma coisa muito séria. Sim. Algumas pessoas dão importância, outras não, fazem chacota, fazem bullying, né? É verdade. Inclusive, a gente fala muito que a escuta, ela é muito importante. E essa escuta pode ser até do parente que está em casa, do pai, da mãe, do filho, do amigo. Quer dizer, você escutar a outra pessoa. Nós estamos numa sociedade que as pessoas não escutam mais as outras, né? Há uma intolerância nos discursos, há uma resiliência muito baixa, não é? Então o contraditório não é aceito, então as pessoas estão falando muito, escutando pouco. Então é preciso opções de escuta. Né? Dialogar, né? Isso, dialogar. Interagir com o outro, né? Sobretudo quem está perto de você, porque hoje você tem as redes e mídias sociais que afasta quem está perto e aproxima, entre aspas, quem está longe. Né, porque gera cada vez mais relações virtuais que são rápidas demais, né, e na hora que você precisa de relações mais seguras perto de você, você não encontra. As redes sociais, eu costumo dizer que ela agrega pessoas, mas desagrega a si próprio, certo? Então ela agrega muitas pessoas, você tem não sei quantos mil seguidores, mas a si próprio você não trabalha. Sei quantos mil cadastrados no WhatsApp também. Né? Exato, mas a si próprio você não trabalha a sua mente. Então é importante que as pessoas trabalhem sua própria mente, não é? Veja seus limites, perceba suas dificuldades. Ajuda? Sim, também. Nós temos técnicas que são consideradas adjuvantes, não é? Grupos de apoio. Grupos de apoio. Não é? E outras atividades que, melhorando essa parte corpo-mente, com certeza são pessoas que têm um perfil de equilíbrio melhor. E uma outra informação importante, a gente vê como é que é o dia a dia das pessoas tão corrido e muitas vezes a pessoa entra em depressão porque continua vivendo muito em situações do passado. Muitas vezes a situação é de grande dificuldade porque vive excessivamente no presente, aí vem o estresse e a questão da ansiedade quando você está demais lá no futuro, né? Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Que a gente tem que guardar um tempinho nesse mundo corrido de hoje para a gente mesmo, né? É importante que a gente cuide de nós mesmos, né? Cuidar do outro não basta. Por isso que muito profissional da saúde adoece, porque ele vai para o plantão, ele cuida, é o enfermeiro que cuida do outro. Cuida do outro, cuida da família. Cuida da família, não dorme dele, direito, porque é plantão em cima de plantão, mas não cuida de si. Tem aquele exemplo, né? Você quando entra no avião, quem já viajou de avião, por exemplo, aí se houver alguma turbulência, acontecer algum problema, máscaras de oxigênio vão cair, né? Perfeito. Se tiver uma criança do seu lado ou uma pessoa menos capaz do que você do seu lado, primeiro coloque a máscara em você e só depois no outro. Ou seja, qual é a mensagem? Para você salvar o outro, você tem que se salvar primeiro. É verdade. Né? Esse exemplo eu cito muito nas palestras, né? Até no próprio consultório eu falo, né? Porque a pessoa tem que estar bem para poder cuidar da outra pessoa. Isso diz respeito a filhos, a pais, a família, a amigos. Eu tenho dito que eu nunca vi tanta farmácia abrindo a cada dia. Hoje que talvez a gente tenha mais farmácia do que padaria em Natal em várias partes do Brasil. Sim. Me parece que também é fruto de uma geração de um grande estado de depressão coletiva, diante de tanta notícia negativa em relação a questões de segurança pública ou não, em várias outras áreas também. Muitas vezes, sobretudo grande mídia nacional, é tanta notícia ruim, tanta notícia negativa, que é como se as coisas boas não existissem no mundo e ao nosso redor também.
Eu sempre faço essa crítica há muito tempo mesmo eu falando sobre isso, e a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? A carga negativa que você acaba absorvendo, a sua família que está ali escutando certas coisas, absorvendo aquela carga negativa, isso traz prejuízo também e se for algo mais grave, ajuda a levar ao suicídio também, né? Eu costumo dizer, você tem toda a razão, eu costumo dizer que o mundo, se você for fazer um recorte histórico, o mundo melhorou. O mundo melhorou, porque se você vivesse na Idade Média, onde a peste negra matou 2/3 da Europa, não é? Então... Mais para trás, na época do olho por dentro, um arrancava, né? Exatamente, o mundo melhorou. Agora é necessário que a pessoa saiba viver nesse mundo atual, que é um mundo com novas configurações, de muitas tentações, de muitas, né, armadilhas. Então, a arte de viver, né, ela é uma situação que nós temos que aprender, um aprendizado constante, perfeito. E serve para todos, né? E que outras informações importantes a gente poderia compartilhar com o nosso telespectador em relação ao Setembro Amarelo, em relação a como se prevenir, a como pedir ajuda na hora de algum desespero, de alguma agonia, para que a pessoa não cometa um suicídio? Pronto, primeira coisa, mais importante, sinais de alerta. Sinais de alerta são pessoas, na grande maioria, com quadro de depressão, transtorno bipolar, por exemplo, e o uso de drogas. Então, essas pessoas precisam... Quando junta essas duas coisas... Aí é um potencial bem mais alto, exponencial. Então, a pessoa que está isolada, triste demais, triste além da conta, tristeza normal. Todos nós ficamos tristes por algum motivo, mas passa. Mas uma tristeza que se estende a mais de 15 dias, vamos dizer. Uma pessoa isolada, perdeu peso, falta o trabalho, falta ao colégio, tem um desempenho escolar diferente, pior, e uma mudança brusca de comportamento, essa pessoa merece ter ajuda. Então, a família é o primeiro agente em saúde mental. Ele vai levar essa pessoa para alguma unidade de saúde. Então, esses são os sinais de alerta. E a outra informação importante com relação aos serviços de saúde. Os serviços de saúde hoje têm que estar capacitados para atender essas pessoas, seja a estratégia de saúde da família, seja o centro de atenção psicossocial, seja os hospitais, as UPAs, né? O grande problema, Robson, você que é um formador de opinião, uma pessoa consagrada na nossa cidade nesse tipo de informação, Obrigado. É que Natal só tem cerca de 30% a 35% de cobertura de estratégia de saúde da família. Então, 70% da população está descoberta. Então, quando ele quer ajuda, não consegue chegar na unidade de saúde. Né? Exatamente. Então, essa rede tem que ser incrementada. Isso. Há uma recomendação importante também, que agora passou a ser ligação gratuita, que é o CVV, funcionando 24 horas, né? O Centro de Valorização da Vida. Está aperreado, está desesperado, está a ponto de cometer algo contra você mesmo ou contra outra pessoa, liga para o CVV, né? Tem uma equipe voluntária, capacitada para conversar, né? Às vezes, uma conversa, ou mesmo só o fato de você ouvir, você organiza as suas ideias e evita muita coisa, né? Perfeito. O CVV é o número 188. 188, certo? Né? Foi um grande ganho nesse último ano, porque ele passou a ser gratuito. É uma coisa que já deveria ter sido há muito tempo. Essa atual coordenação nacional de saúde mental, ela teve essa ideia, ele passou a ser gratuito e eles trabalham com a escuta. Então, tem sido um grupo de apoio muito importante nessa luta. Muito obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu quero agradecer a sua presença e entregar também um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos. Está até de amarelo, está até de amarelo aqui, tá vendo o símbolo da Lucena. Obrigado.